Olá, agradeço a você que acessou a esse canal. Aqui onde você encontra comentários bíblicos simplificados, a maneira simples para transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Olha, a salvação que Deus aplica na vida da pessoa, a transformação, a regeneração que ocorre na alma da pessoa, quando recebe o perdão de Deus, tem o lado interno e o externo. É claro que o lado interno só Deus está vendo. E o lado externo aparece as boas obras de uma pessoa transformada. E muitas vezes não é entendido por quem está ao redor. Aquele episódio em que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar com ele. E chegando ali, estavam todos à mesa, e chegou aquela mulher onde eles denominaram de mulher pecadora. Então aquela mulher chegou e ungia os pés de Jesus, ou seja, molhava os pés de Jesus com lágrimas e enxugava com seus cabelos e ungia com um unguento que ela levou para fazer, não é, esse trabalho lá. Então, vamos dizer aqui o seguinte: tanto aquele fariseu que convidou Jesus, ele já era uma pessoa seguidor de Jesus. E tanto aquela mulher também que foi ungir os pés de Jesus, ela já era uma seguidora de Jesus. E a gente lê essa passagem bíblica muitas vezes, e para se entender muitas vezes uma passagem bíblica, é preciso a gente ver o que aconteceu, analisar o que aconteceu, tá? E o próprio Jesus, na sua maneira simples de ensinar e sábia, explicou o que de fato estava acontecendo, tá? E aí disse: Simão, tem uma coisa a te dizer. Ele diz, mestre. Ele disse: olha, um credor tinha dois devedores. E um devia para ele 500 dias de serviço. Era muita coisa, né? E o outro devia só 50. Mas aí, nenhum dos dois tinha com que pagar. Aí ele foi e perdoou a ambos, porque era a única solução que tinha. E ele disse: qual dos dois amará mais? E aí Simão disse: olha, é aquele que mais ele perdoou, amará o seu credor que o perdoou. Ora, o próprio Simão declarou sem saber que aquela mulher que estava ungindo Jesus já estava perdoada. Assim como ele, que o próprio Jesus declarou. Vamos lá. O credor ali é o próprio Jesus. E os dois devedores, ou ex-dois devedores, é o Simão, o fariseu, e a mulher. Olha só. Aí então, Jesus disse, nas suas palavras, foi revelado que Simão, apesar de ser um novo convertido, era uma pessoa fraca, como uma criança que estava com dificuldade de andar. E a mulher, que foi perdoado muito o pecado dela, já estava mais bem amadurecida e mais experiente do que Simão. Ela estava servindo a Jesus de uma maneira, vamos dizer, com mais zelo do que Simão, tá? Aí então, é Simão como um novo convertido. E a mulher também como uma nova convertida, tá? Bom, aí então,
Jesus declarou ali que tanto Simão como aquela mulher já seguiam a ele, tá? E que a dívida é o pecado que a pessoa tem com Deus, tanto de Simão como da mulher. Quando se peca contra um irmão, um pode perdoar o outro. Agora, o pecado contra Deus, aí só existe uma solução, é Deus perdoar. É uma dívida que o outro ser humano não pode pagar. E pecado é uma dívida que fica lá na conta, que só é riscado quando Deus perdoa, tá? Mas aí, Simão deu testemunho de que ele já servia a Jesus, convidou ele para comer com ele. E aquela mulher deu testemunho que não era mais aquela mulher que eles pensavam, porque agora ela estava seguindo Jesus e servindo a ele. Então aí está, aí está. Aí Jesus disse na sua parábola que o passado daquela mulher já estava apagado, tá? E ela estava amando a Jesus mais do que o Simão, sabe? Que chegou, Jesus chegou, ele não deu água para lavar os pés, ele não deu ósculo, tá? Ele não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. E a mulher, por sua vez, regava os pés de Jesus com lágrima e enxugava com os cabelos e ungia os pés com unguento. Então ali era o próprio Jesus, naquela maneira bem sábia, em parábola, declarando para aquele público ali que aquela mulher ali, algum dia lá atrás, se encontrou com ele e ele perdoou ela e agora estava acontecendo o que estava acontecendo. E ninguém sabia. O passado daquela mulher ali já estava apagado, apagado, e ninguém sabia, tá? E Simão, por sua vez, era um vacilante que precisava crescer mais, porque mesmo ele seguindo Jesus, ele duvidou quando viu aquele episódio, né? Ah, se esse fosse profeta, bem sabia, né? Parece que ele vacilou ali, ele vacilou, tá? Mas ali Jesus tem aquela maneira sábia de dar uma injeção de ânimo para aqueles que estão vacilando na fé. Então, aquela mulher ali, na verdade, ela era uma pecadora, mas uma pecadora justificada e já perdoada. Então, podemos chamar de ex-pecadora. Olha, o próprio Jesus é quem garante aqui nessa parábola que desde a partir do momento em que a pessoa assume a Jesus, tá? Aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, que Jesus perdoa. Não importa o que a pessoa fez no passado, a pessoa é perdoado, é justificado, tá? Porque o que Jesus disse ali foi essa, olha, por isso eu te digo que os pecados dela são perdoados. Ele não disse eu estou perdoando agora. Ele disse são perdoados, porque ela muito amou, tá? Então aí é o que se diz, tá? O seu pecado, se você é uma pessoa que já assumiu Jesus em sua vida, se você está seguindo a Jesus fielmente, sinceramente, não precisa mais se preocupar com o seu passado, porque o próprio Jesus é quem garante aqui, garantiu para aquela mulher que estava tudo apagado e ainda mandou ela ir em paz, porque estava tudo resolvido. Não foi naquele momento que foi resolvido, já tinha sido resolvido lá atrás. Tanto o caso de Simão como dela. Jesus disse a palavra dos dois devedores e o credor,
que ele não tinha com que pagar e ele perdoou. Tá? Outro detalhe a dizer aqui é o seguinte: quando o pecador se arrepende, que vai a Jesus, que é perdoado, que é justificado, no livro de Deus é tudo apagado o seu passado. Agora, no livro do inimigo das nossas almas, ele não apaga. Não é apagado, não. Mas isso aí não importa. Ele pode acusar o tanto que acusar. Ele pode falar o tanto que falar. Mas a palavra de Deus diz que é Deus quem justifica. E sendo Deus quem justifica o pecador arrependido, aí não há quem possa prevalecer na acusação, nem o inimigo das nossas almas. Então, Deus apaga o passado, mas o inimigo não apaga. Mas isso aí não importa. Então, hoje, esse é o nosso comentário aqui. Então, aquele episódio na casa daquele fariseu, quando nós lemos a palavra de Deus ali, temos que observar o seguinte: para a cena ali é mais linda do que o que pensamos. Aquela mulher que foi ungir os pés de Jesus não era mais uma pecadora, era uma ex-pecadora, ela já era convertida. E tanto Simão, que deu jantar também. Ele já era um seguidor de Jesus, mas era uma pessoa que vacilava. Tá. Mas todos dois estavam andando. E é assim que se começa a crescer. E é assim que se chega lá. Mas o alto aqui, o pico do assunto, o importante aqui é saber que o passado de uma pessoa Deus apaga. Jesus apaga. E, embora os que estão ao nosso redor não saibam disso, a salvação interna, Deus está vendo. E a externa, quem está ao nosso redor pode ver através das nossas boas obras. Agora, eles vão entendendo aos poucos. Então, se você já se converteu a Cristo sinceramente, o seu passado está apagado. Não precisa mais se preocupar com ele. Você não comparecerá mais em juízo. Não, não. Porque quem garantiu foi o nosso Jesus, o nosso Salvador Jesus, que é o credor, que perdoa quem não pode pagar ele. Né? Porque o pecado contra Deus só existe uma solução: é Deus perdoar. Ninguém mais pode perdoar. E ele tanto perdoa como apaga. Muito obrigado por permanecer até o final do vídeo. E volte sempre a esse canal para ouvir os comentários bíblicos e simplificados.